Nós vamos falar essa noite, meditar rapidamente na palavra de Deus sobre a alegria da salvação. Baseado aí no Salmo 51, nós lemos aí um verso dele, mas nós podemos, quando nós lemos aí o Salmo inteiro, esse Salmo 51 inteiro, nós vemos aí que ele é um salmo de confissão. Um salmo onde Davi, que é o autor desse salmo, nós vemos ele agindo corretamente na presença de Deus, agindo corretamente para com Deus. Ele abre o coração para Deus, né? Logo depois de um fracasso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre que fracasso foi esse de Davi. Mas nós devemos entender que Davi não era uma pessoa qualquer, né? Ele era o rei de Israel, a pessoa mais poderosa de Israel. Ele era um líder. Ele era um líder tanto politicamente, quanto espiritualmente, e até musicalmente. Ele era referência nessas três áreas lá para o povo de Israel. Então, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa de destaque. E, como ele era referência, ele pode ser também uma referência para a gente, né? E a gente pode até se identificar aí com esse salmo, porque tenho certeza que eu, você, todos nós falhamos. E nós vamos focar aqui numa parte aqui desse salmo, apenas numa afirmação, que nós lemos que ele pede para devolver, tem algumas traduções que está restitui, a alegria da tua salvação. Se a gente vai começar a pensar aqui que Davi tinha a alegria da salvação, ele tinha a certeza que ele estava salvo. Mas se ele estava pedindo para ser devolvido, para ser restituída a alegria, quer dizer que ele a perdeu. Então teve algum ponto que ele perdeu a alegria da salvação dele. E a gente pode ver em vários salmos o que era ter essa alegria da salvação. Nós não vamos ler aqui, mas eu vou citar alguns salmos aqui. Por exemplo, no Salmo 9, no verso 1, ele fala: eu te louvarei. Quem fala assim, eu te louvarei, é porque está feliz, está contente. No Salmo 21, no verso 1, diz: o rei se alegra na tua força. O rei de Israel, no caso Davi, se alegrava na força que vinha do Senhor, na salvação que vem dele. Estava lá a alegria. No Salmo 23, tão conhecido, Salmo 23, ele diz: o meu cálice transborda. Uma expressão que indica que a alegria ali estava contagiante. Quando está transbordando é porque está alcançando outras vidas. No Salmo 34, no verso 1, diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Lá, isso aqui mostra que quem está falando coisas boas sobre Deus é porque está alegre. O tempo todo, ele fala que o tempo todo vai dizer coisas boas acerca do nosso Senhor. Essa alegria tem razão para existir. Não é uma alegria infundada, não é uma alegria que vem do nada. Primeiro, nós podemos entender que a alegria vem do perdão. Nós temos um Deus que perdoa, um Deus que nos entende. A alegria vem da certeza que um dia nós estaremos lá no céu com o nosso Senhor. A alegria da presença do Senhor nas nossas vidas. Nós temos um Deus que é um Deus que está sempre ao nosso lado. A alegria de encontrar resposta para viver. Muitas vezes as pessoas perdem o motivo de viver. Nós encontramos no nosso Senhor. O Evangelho nos traz todas essas certezas para nós termos essa alegria. Mas a gente falou bastante sobre ter alegria, que Davi tinha
conhecido a alegria da salvação. Ele tinha, mas em algum momento ele perdeu. E ele tinha consciência que ele tinha perdido a alegria da salvação. E quando ele fala, restitui, devolve, ele estava tendo a ciência que ele estava sem a alegria. Esse é um ponto muito importante, porque ele tinha consciência que a alegria da salvação dele já tinha ido embora. Isso acontece, não é uma coisa que está restrita ao passado, né? Hoje, nós podemos ver muito disso acontecendo, as pessoas perdendo a alegria. Muitas pessoas que eram felizes, com um sorriso no rosto, nós podemos ver hoje tristes, sem aquele brilho nos olhos. Muitas pessoas que antes eram abençoadas, cheias de vigor, hoje oprimidos. Muitas pessoas que estavam alegres, cheias de louvor, de cânticos na boca, hoje mal-humorados, insatisfeitos. Nós vemos esse contraste, né? A gente consegue ver em algumas vidas assim. O que aconteceu na época em que Davi escreveu esse salmo? Davi tinha tudo para estar feliz. Davi estava numa posição muito boa. Ele era rei de Israel. Ele tinha tudo que ele queria, tudo que ele precisava, ele conseguia. Mas ele pecou. E o pecado veio e roubou essa alegria de Davi. Ele teve aí aquela passagem com Batseba. Batseba, que era uma mulher que, enquanto o exército de Israel estava guerreando com algum outro povo, Davi não foi para a guerra, Davi ficou no palácio, e um dia ele estava caminhando, sem nada para fazer, começou a olhar e viu uma mulher, gostou dela e foi lá, mandou pegar a mulher, pecou com ela, ela era casada, depois ela engravidou de Davi, Davi com peso na consciência ainda tentou fazer com que o marido dela morresse em guerra. Olha o tamanho do pecado de Davi. Esse pecado roubou a alegria de Davi. Ele, que era muito conhecido por ser um homem que cantava bastante, que, como a gente falou, um dos líderes musicais também do povo de Israel, a música cessou. E ele, quando foi escrever esse salmo, ele estava se lembrando que ele já tinha tido dias de alegria, dias melhores. E é por isso que ele estava escrevendo em uma oração ao nosso Deus, para restituir, para ter a alegria da salvação restaurada. Isso é oração de quem quer que algo que já tinha antes seja devolvido. Davi estava orando. Nós vemos aqui uma oração de Davi. Eu vou ler os versos anteriores para a gente ter uma ideia. Ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ele estava se lembrando do pecado que ele tinha cometido, estava recordando como era bom ter a alegria da salvação e estava pedindo para ela voltar. Qual que é o caminho da volta da alegria, da salvação nas nossas vidas? É o caminho da recordação. Nós temos que nos lembrar que nós somos salvos, que nós temos essa alegria à nossa disposição o tempo todo. A salvação já está certa, já foi paga.
Nós não temos que pagar nada para nós recebermos a nossa salvação. É o caminho de confissão. Davi não ocultou o pecado dele, ele confessou. É o caminho da fé. Certo que o Deus a quem nós servimos, Ele vai receber a nossa confissão e vai perdoar os nossos pecados. Quem anseia por ter essa alegria da salvação, é fácil de obtê-la. No Salmo 32, nós vemos uma outra visão de Davi também. Salmo 32, se você puder abrir, está escrito assim, e é uma visão de Davi sobre perdão dos pecados. Lá está escrito assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Olha, a alegria, além da alegria da salvação, é a alegria de quem tem o pecado perdoado. Bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada. Você crê que você é perdoado? Nós somos perdoados pelo nosso Senhor Jesus e a alegria toma conta da nossa vida quando nós temos essa certeza que o nosso Senhor nos perdoa dos nossos pecados. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar que nós somos felizes, somos mais que felizes, nós somos bem-aventurados. Amém?